Bem-vindos ao Real Economy. Num período de tantas incertezas, como é que a Europa pode gerar mais emprego e criar um clima de confiança para os investidores? É a questão central que vamos debater com o vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pela pasta do investimento, e a comissária europeia para a política regional. O objetivo anunciado é obter dinheiro para financiar projetos conjugando verbas dos fundos europeus estruturais e de investimento com empréstimos do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. É desta forma que a União Europeia pretende cativar o interesse do setor privado. No entanto, não é fácil perceber as diferenças entre os fundos de que acabamos de falar. Por isso, preparamos um breve resumo. O Luís precisa de dinheiro para financiar um projeto que pode gerar emprego e crescimento na zona onde vive. Para isso, recorre às entidades públicas. A aprovação depende da pertinência do projeto no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento que o país em questão adotou. Os projetos, como os do Luís, são apresentados pelos governos à União Europeia para aceder aos fundos europeus estruturais e de investimento, que dispõem de 454 mil milhões de euros. Este dinheiro vem do orçamento europeu e destina-se a ajudar os países a completar os investimentos públicos, conjugando 5 fundos diferentes. As entidades públicas e a União Europeia estabelecem um acordo para gerir os financiamentos segundo os planos nacionais, sendo que são os governos que acrescentam o resto do dinheiro necessário. Um outro fundo, chamado Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, atribui empréstimos e garantias financeiras a projetos individuais, ou seja, o Luís pode apresentar a sua ideia diretamente. Não se trata de verbas públicas, os critérios são bastante rigorosos. Este fundo funciona como uma garantia de viabilidade para o projeto, ajudando a atrair mais investidores privados. Se quiser saber mais detalhes sobre o plano de investimento da União Europeia, consulte o nosso site. Junta-se a nós agora a Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Cretu, e Jyrki Katainen, vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo emprego, crescimento, investimento e competitividade. Que balanço fazem dos fundos estruturais e do Fundo para Investimentos Estratégicos em termos de criação de emprego? A avaliação do período entre 2007 e 2013 revela a criação de mais de 1 milhão de postos de trabalho. E estou a falar na criação de emprego direto. Se nos referirmos a postos de trabalho indiretos, temos de multiplicar esse número por 2 ou 3. Estamos a trabalhar todos em conjunto para maximizar o impacto dos fundos disponibilizados entre 2014 e 2020. No total, são 600 mil milhões de euros para 28 países. Na altura em que decidimos aplicar os fundos para investimentos estratégicos, as estimativas apontavam para a criação de 1 milhão e 300 mil novos empregos. Já a Organização Internacional do Trabalho fala num impacto de 2 milhões e 100 mil novos empregos. Temos uma pergunta nesse sentido feita pelo especialista em economia Gregory Claeys, do grupo de reflexão Bruegel. Por que conjugar os fundos regionais com o Fundo para Investimentos Estratégicos quando têm objetivos e uma distribuição tão diferentes? É verdade que temos sistemas regulatórios diferentes. Já foram introduzidas alterações no quadro financeiro plurianual para facilitar a conjugação de fundos. Estamos a trabalhar no sentido de tornar o processo muito mais simples para o período a seguir a 2020. Toda a gente sabe que a Grécia, por exemplo, tem uma economia assente nas PME e no turismo. Estas PME não conseguem obter financiamento junto dos bancos, que também enfrentam dificuldades. Nós podemos criar uma plataforma de investimento com o capital dos fundos estruturais, do Fundo para Investimentos Estratégicos e dos investidores privados. O Fundo para Investimentos Estratégicos pode providenciar empréstimos relativamente baratos e de longo prazo às pequenas e médias empresas. Há um problema de sinergias?
Combinar diferentes fontes de financiamento é do senso comum. Para os investidores privados, a política de coesão dos fundos europeus estruturais e de investimento e o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos são uma garantia de que estão a investir num projeto sólido. Cohesion policy and private investors, it's a guarantee for them that it's a strong and solid project. O financiamento de setores que já costumavam receber fundos estruturais, como as universidades, vai ser reduzido. Vamos investir prioritariamente na inovação, investigação e no digital. Vamos abrandar no que diz respeito às infraestruturas. É verdade que há muitas necessidades na Europa Central e de Leste. Os sistemas de conexão são essenciais hoje em dia, mas temos de avançar par a par juntamente com a inovação. Eu diria que a grande maioria dos fundos estruturais vai continuar a funcionar na base dos subsídios, mas também antevejo a existência de cada vez mais instrumentos financeiros. É uma forma, muitas vezes, de tornar os recursos europeus ou públicos mais eficientes. Vamos ouvir outra pergunta. Matthias Dolz, do Departamento Alemão do Centro Europeu de Investigação em Economia, ZEW. Há alguma visão de longo prazo relativamente ao Fundo para Investimentos Estratégicos após 2020? Tem-se falado no papel que este fundo poderia ter como um mecanismo de estabilização da zona euro. Isso é viável? Não é a solução mais favorável. Os estabilizadores automáticos representam mecanismos de proteção no desemprego nos Estados-membros. Quando o desemprego aumenta, os subsídios tornam-se mais importantes para estabilizar a situação. O Fundo para Investimentos Estratégicos tornou-se, até certo ponto, numa ferramenta permanente para os Estados-membros. Pode igualmente tornar-se num instrumento para colmatar as falhas de mercado nos países menos desenvolvidos. Ou seja, não diria que será um estabilizador automático por si só, mas pode vir a ter um papel nesse sentido. Como será o quadro de investimentos na Europa em 2017? A instabilidade que nos chega de fora da Europa e, por vezes, do seu interior, é um veneno para os investimentos. Por isso é que salientamos a importância de uma economia mundial baseada num sistema normativo. Esse é o caminho que a globalização deve seguir. Só assim se pode melhorar o clima de investimentos. É isso que defendemos. Com tudo aquilo que estamos a alcançar, a União Europeia vai continuar a ser um ator global. Obrigada pelas explicações sobre este tema tão complexo e obrigada a quem nos acompanhou. Até breve.